Sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Glória a Deus. Lucas 22, a partir do versículo de número 39. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 11, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes para poder deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E você diga amém. Pode colocar aquela foto lá, Mateus. Só não olha quem está na foto, que senão você vai perder a unção. É brincadeira. Pode se assentar. Nessa noite nós vamos estar meditando dentro desse texto. Eu sei que a hora já se avança. Temos poucos minutos para fazer a exposição dessa palavra, mas o tempo que nós temos, nós vamos extrair alguns ensinamentos, aprendendo com Cristo no jardim do Getsemane. O contexto dessa experiência que Cristo vai viver no Jardim das Oliveiras, ou Jardim do Getsemane, ou Getsemane, depende aí da fonética da localidade, a forma de expressar esta palavra. É bastante interessante, porque Jesus está para celebrar uma das festas mais importantes para os judeus, que é a Páscoa. E para que ele pudesse celebrar a Páscoa juntamente com os seus discípulos, ele convida Pedro e João e pede para que eles vão até uma cidade, e o sinal que eles encontrariam naquele local para arrumar o local onde eles se reunissem para celebrar a Páscoa e assim também a última ceia, era que tanto João como Pedro encontrariam um homem com um cântaro em sua cabeça, e este homem deveria ser abordado pelos seus discípulos para que o mesmo assim cedesse a sua casa, para que Jesus viesse se reunir com os seus discípulos e celebrar a última ceia.
se sucedeu exatamente da maneira que Jesus dá o direcionamento para Pedro e João. Eles encontram uma casa muito grande, inclusive alguns textos chegam a identificar esta casa como um cenáculo, porque era muito grande o local que eles encontraram, pediram emprestado para poder celebrar a última ceia. E nesta ceia algumas coisas vão acontecer, porque Jesus sabia que estava chegando a hora dele ser entregue na mão dos pecadores, e ele quer ter o último momento com os seus discípulos, para depois seguir a sua trajetória e assim cumprir o projeto que Deus havia estabelecido para que ele viesse cumprir. E nesta ceia ele traz uma revelação, e a revelação é acerca de alguém que estava ali no meio junto com eles, que seria o que iria atraí-lo. E mediante esta traição, todo o plano de Deus que já estava preparado desde a eternidade iria ser executado, tendo a contribuição deste traidor. Quando Jesus traz a revelação, diácono Marcos, em cima da mesa, no momento da comunhão entre ele e os seus discípulos, Pedro ouve e fica preocupado, e de longe ele faz sinal para João e diz assim: João, pergunta para Jesus quem é o traidor, porque João se assentava ao lado de Jesus. João tinha o costume de reclinar a cabeça no peito de Cristo. Era um discípulo muito próximo, tinha um relacionamento muito próximo com Cristo. Quando Pedro faz o sinal, ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus responde: aquele que coloca a mão dentro do prato comigo é o que vai me trair. E de repente ele pega o pão, ele molha aquele pedaço de pão e coloca na boca de Judas. Não era a ceia que estava sendo celebrada, mas ele, para identificar quem era o traidor, ele coloca um pedaço de pão na boca de Pedro. E o texto vai dizer que no momento em que Pedro coloca, no momento em que Judas coloca o pão em sua boca, o texto vai dizer assim: e o diabo tomou conta do coração de Judas. E quando o diabo toma conta do coração de Judas, Jesus olha para ele e diz assim: vai fazer o que você já programou para fazer. Só que os discípulos não entenderam nada, pastor Erickson, porque eles percebem que Judas vai se ausentar daquele momento de comunhão, daquele momento de celebração, para executar o seu plano contra Jesus. Porque a intenção de Judas era exatamente vender a Cristo. E por que Judas quer vender Jesus? Porque Jesus não tem mais o que oferecer para Pedro. Porque para Judas vai trair a Jesus, porque Jesus não tem mais o que oferecer para ele. É sempre assim. Tem pessoas que estão na vida cristã andando com Jesus somente até onde ele tem alguma coisa para oferecer. Eu vou repetir: tem pessoas que ainda estão andando com Jesus porque ele tem alguma coisa para oferecer. Quando Judas entendeu, ele não tem reino na terra, ele não vai estabelecer o seu trono, as moedas do meu saco estão acabando, eu vou ter que me ausentar para poder vender a Jesus. Porque quem não anda com Cristo por aquilo que ele é, na primeira oportunidade vai vender ele, vai trair a ele. E Judas se isolou daquele ambiente. Pergunta para o irmão que está do seu lado dessa forma para ele. Pergunta para ele assim: você está com Jesus por qual motivação?
Judas estava por causa do saco de moedas. Só que quando acabar a moeda do saco, Judas vai ter que vender a Jesus. Porque tem crente, irmão, que só está com Cristo por causa daquilo que Jesus pode proporcionar para ele. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: se você não receber nada aqui, a morte dele na cruz já garantiu a eternidade para você. Os discípulos não entenderam, porque quando Judas saiu, porque ele cuidava do dinheiro no ministério de Jesus, os discípulos achou que ele iria comprar alguma coisa, mas não, está saindo endemoniado. Está com o microfone aí? Está aí? Abra Mateus aí. Mateus 26:30. Leia bem forte. Quando Judas saiu e ele terminou de celebrar a ceia com os discípulos, olha o que vai acontecer. 26, capítulo 26, versículo 30. Mateus 26, 30. Leia. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Fala de novo. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora deixa eu te perguntar: como que alguém que sabe que vai ser traído, que chegou a hora de morrer numa cruz, ainda tem força para olhar para os discípulos e dizer: eu sei o que eu vou passar, mas a gente vai cantar? Eu vou repetir para ver se você melhora o glória. Eu sei que eu vou para a cruz, eu sei que eu vou ser traído, eu sei que vai colocar espinhos, uma coroa de espinho na minha cabeça, mas eu não estou preocupado com nada disso. O que eu estou preocupado agora é reunir vocês para a gente adorar o nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória, oh glória. Pergunta para mim: por que Jesus vai adorar sabendo que vai passar pela aflição? Pergunta mais forte. Porque Jesus não enxergou somente o meio do processo. Jesus já estava enxergando o desfecho do propósito de Deus na sua vida. Os discípulos ainda não sabiam, mas ele estava dizendo: sabe por que eu vou adorar? Sabe por que eu vou cantar, Pedro? Sabe por que eu vou cantar, João? Sabe por que eu vou cantar, Tiago? Porque eu sei como vai terminar a história. Eu sei como vai terminar a história. O processo vai ser grande, mas o fim da história vai ter declaração: Ele está vivo! Quem pode adorar? Quem pode adorar? Cutuca alguém. Cutuca alguém e diga assim. Diga para ele: não se lamente no meio do processo. Diga: porque o processo, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Diga: o fim do processo é melhor do que o meio deles. Eu vou repetir: o fim do processo é melhor do que o meio dele. Se você suportar, vai ter declaração de vitória no final. Se você suportar, vai ter cântico novo na tua boca. Se você suportar, você vai declarar: foi difícil, mas eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. O diabo queria tirar o cântico dos teus lábios, mas nesta noite Deus está dizendo: eu sei como vai terminar a tua história. Eu sei como vai terminar a tua história. O fim vai ser melhor do que o começo. O fim vai ser melhor do que o começo. Eu vou repetir: o fim vai ser melhor do que o começo. Sabe que cântico ele cantou? O cântico de Halel. Que cântico é esse, pastor? Salmo 103 até o 118. Se você ler o Salmo 103 até o 18, sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que ali fala sobre o sofrimento do Messias, mas não termina no sofrimento.
Jesus está olhando, eu enxergo além da cruz. Vou repetir, Jesus está olhando, eu enxergo além da cruz. Vamos adorar, discípulos. Vamos salmodiar ao Deus Todo-Poderoso, porque a luta é só um processo. O final eu vou declarar: está consumado. Você pode adorar a Ele. Eu vou deixar você 30 segundos adorar, porque enquanto você adora, a mão de Deus está vindo ao teu favor aqui nesta noite. A história está na palma da mão de Deus. O final vai ser melhor. 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 Quem acredita nisso, adore o nome dEle. Depois que ele canta, Marcos, ele falou: agora nós vamos lá para o Getsemane. Diga para o seu irmão: o segredo para vencer as pressões do jardim é se preparar na adoração. Vou repetir. Quer suportar o processo? Se prepare adorando. Quer vencer as angústias da alma? Se prepare adorando. Quer vencer os desafios e atravessar os obstáculos? Se prepare adorando. Jesus estava preparando os discípulos. Chegou a minha hora, mas eu vou me preparar diante de Deus. Como que você vai se preparar, Jesus? Só tem uma forma de eu me preparar: é abrindo a boca e adorando o nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi lá para o Getsemane. Interessante que ele leva consigo os 11. Judas já não estava mais com eles. Os verdadeiros amigos nunca irão se revelar no momento da bonança. Os verdadeiros amigos se revelam na hora das pressões. Porque quem é amigo de verdade, na hora da tua dor, ele vai olhar para você e vai dizer: pode contar comigo, porque você não vai sozinho passar esta prova. Aleluia. Só que como Judas era interesseiro, ele não estava com Jesus por causa dele, mas por aquilo que ele poderia beneficiar a Judas. Judas não está presente junto com os 11. Ele saiu com a intenção para poder vender a Cristo. E ele entra junto com os 11 dentro do jardim do Getsemane. A palavra Getsemane vem do termo aramaico da expressão Gat-semen, que significa pressão, lagar de azeite, aonde a azeitona ela era pressionada para poder extrair o melhor azeite dela. Eu vou repetir. Aquele local era um local aonde se selecionava as melhores azeitonas para colocar dentro da prensa missionária Vilmera. Só que o que extraía dessas azeitonas era o melhor azeite produzido naquela época. A primeira prensa extraiu o melhor azeite, presbítero Alexandre. Jesus está nesse lugar como se estivesse dentro de uma prensa de azeitona. Está todo mundo olhando para ele dizendo: será que agora ele vai suportar? Eu imagino o pai olhando do céu e dizendo: vai, porque esse processo é só para me extrair o que tem de melhor na vida do meu filho. Você não está entendendo. Às vezes você passa por provações, às vezes você passa por pressões,
E muitas vezes você até questiona a Deus: por que eu estou passando por isso? Hoje Deus está falando com alguém aqui. Não pergunte o porquê, pergunte para que você está passando por esta pressão, para que você está passando por este processo. E fique tranquilo, descanse o teu coração, porque o teu fim não vai ser destruição. O teu fim vai ser Deus extraindo o que há de melhor na tua vida, para declarar para muita gente que pensou que você ia morrer, que você ia parar, que você ia desistir. Eles vão ver você sair do outro lado do jardim, declarando e dizendo: a mão de Deus me sustentou, a mão de Deus me sustentou. Jesus vai sofrer uma pressão de forma literal em sua alma. Lucas vai dizer que ele estava em uma tremenda agonia. A palavra agonia que aparece aqui, apresentada por Lucas, é relutância pavorosa, tristeza angustiante. Um dia eu estava pregando sobre depressão e eu quase apanhei em cima do altar de um obreiro, porque eu falei: Cristo chegou num estado tão terrível em sua alma que ele experimenta o nível de depressão dentro de si. Pastor, vai crente fica deprimido? Fica. Mateus e Marcos vai dizer que ele estava profundamente triste. Isso expressa uma dor mental a qual não tem escapatória. Pressão. A pressão foi tão grande que começou a mexer com todo o seu organismo, a ponto dos vasos sanguíneos se dilacerar e ele começar a suar gotas de sangue. Mas eu quero repartir a primeira lição com você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, pega na mão dele e diga assim: aprenda, mais forte, aprenda a suportar as pressões da vida. Diga: porque se você suportar, você vai viver algo melhor e maior para a tua história. Quem recebe esta palavra aqui nessa noite? Pastor, mas está difícil. Mas hoje eu vim aqui para profetizar sobre a vida da igreja DBN. Você vai suportar a pressão. Você vai suportar a pressão. Pastor, mas por que eu preciso suportar a pressão? Porque o teu projeto não é teu, o teu projeto é de Deus. Você vai suportar a pressão. Às vezes nós passamos pressão por tudo quanto é lado, pastor Jurandir. É pressão para suportar fofoca, é pressão para suportar mentira, é pressão para suportar perseguição. Mas hoje eu vim declarar sobre a tua vida: você vai suportar pressão. Você vai suportar pressão. E qual que é a garantia que eu vou suportar a pressão, pastor? Sabe qual é a garantia? A mesma que Jesus recebeu no jardim do Getsemane. Quando ele está suando gotas de sangue, eu vejo o Pai chamando uma comitiva de anjos de descendo: desce. É só ler o texto. Desce para quê? O meu filho precisa ser consolado. Levante a mão que eu vou profetizar. No meio desta tua aflição, quem vai trabalhar o teu favor não sou eu, mas é o céu que nesta noite já está se movimentando e dando ordem para alguém aqui: desce para socorrer, desce para ajudar. O céu está se movendo ao teu favor. O céu está se movendo ao teu favor. Eu vou repetir: o céu está se movendo ao teu favor. Um dos evangelistas usa o termo que o anjo desceu para fortalecer Jesus. Meu Deus, isso aqui é muito extraordinário. Porque a palavra fortalecer significa abraçar. Cuidado, olha, não é só um arrepio que você vai sentir lá no Getsemane, não. Não é só uma alegria que você vai falar: eu estou me colocando de pé novamente no meio dessa pressão. Não. A fortaleza que Deus vai trazer é uma fortaleza de cuidado tão extraordinário que
esse cuidado, você vai sentir o abraço do Pai. Quando Jesus mandou o anjo para fortalecer Jesus, ele estava dizendo: você não está sozinho, o Pai está aqui para te abraçar. Sabe por que você vai suportar essa pressão? Porque você não é um estranho. Você é filho, e quem é filho o Pai abraça. Vou repetir: quem é filho o Pai abraça. Eu sei que tem crente aqui que está vivendo situações difíceis em sua história, em sua vida, em sua trajetória, mas hoje está sabendo do céu, aleluia, uma ordem. O céu está se movendo a favor de crentes aqui dentro deste lugar. O Pai está chegando para te abraçar, te colocar no colo e dizer: eu te carrego, 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 eu te carrego. Deixa eu ver que oração, já é 20 horas, eu vou ter que parar. Diga de novo para o seu irmão: você vai suportar as pressões. Diga: no meio da aflição, o Pai tem abraço para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia, aleluia. Jesus estava lá com os 11 e de repente ele pega os 3 que era mais próximo a ele, Pedro, Tiago e João, e ele vai um pouco mais avante, mais à frente. Olha que coisa grande. No meio da pressão e da aflição, primeiro você precisa entender que esta pressão não vai te parar. A pressão só chegou porque o Pai vai extrair o que há de melhor na tua vida. Segundo, se você não estiver suportando mais, os céus vai se mover ao teu favor, e o Pai vai trazer abraço, vai trazer cuidado, Ele vai te carregar no colo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Ele está lá junto com os 3, dizendo: vamos um pouco mais avante. Ai meu Deus, vamos um pouco mais avante. Alguém achou que aquele momento na vida de Cristo iria estagnar ele, iria parar ele, mas ele está entendendo: como o propósito não é meu, é de Deus, eu não fico parado, eu vou mais avante, eu vou mais avante, eu vou mais avante. Levante a mão que eu vou profetizar. Aleluia. Você está preparado que a partir dessa noite vai ter crente que vai contar testemunho nesse altar dizendo: a minha vida estava estagnada, mas depois daquela pregação eu senti uma graça e eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando. Quem crê nesta palavra aqui, adore a Ele. Vai, levanta que eu vou profetizando. Você vai avançar no trabalho, você vai avançar nos teus negócios, você vai avançar no teu ministério, você vai avançar. Diga assim: eu recebo Jesus. Diga: eu não vou ficar parado. Diga: hoje eu saio daqui de cabeça erguida e declarando: eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar a Ele? Aleluia. Deixa eu ver se tem crente que vai avançar dentro da casa. Aleluia. Deixa eu perguntar de novo. Deixa eu ver se tem crente que vai continuar avançando aqui dentro da casa. O diabo vai ficar doido. O diabo vai ter que pegar aquela mala suja dele, aquela festa que ele estava querendo celebrar por causa da tua derrota, e ele vai dizer: o que aconteceu com ele? Eu peguei ele em crise, mas ele está avançando. Vai avançar, vai avançar, vai avançar, vai avançar. Aleluia, 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 aleluia. Ele se isola e ele vai buscar a Deus em oração. Ele vai buscar a Deus em oração. Ele vai orar 3 vezes.
Só que ele vai entender uma verdade depois que ele termina de orar. Pergunta para mim qual? Pergunta para mim qual? No meio das pressões você não questiona. No meio das pressões você entende: a vontade de Deus é melhor para mim. Se Ele permitiu você passar por esse processo, não é para você murmurar, não é para você questionar, é para você olhar para o céu e dizer: Senhor, que seja feito a tua vontade, que seja feito a tua vontade. A vontade de Deus é melhor do que a tua vontade. Porque se Jesus para ali, não tinha declaração de tetelestai. Se Jesus para ali, não tinha declaração de ressurreição. Por isso que ele está dizendo: eu sei que agora o processo está difícil, mas a vontade do Pai vai prevalecer sobre a minha história, sobre os meus projetos, porque eu sei que o Pai tem algo melhor para mim. Sabe que você pode profetizar para duas pessoas dizendo: o Pai tem coisa melhor para você. Diga: não se desespere se você está na fase do jardim. Diga: no jardim é hora de declarar: faça a tua vontade, não a minha. Cumpra a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus estava no meio da aflição dizendo: o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Quando Jesus termina de orar, ele expressa esta palavra para Deus, demonstrando que a vontade de Deus queria predominar sobre a sua vida, sobre a sua história. Quem chega no cenário? Judas. O traidor chega. No meio da aflição, o traidor chega. No meio da dor, o traidor chega. Interessante que ele vai trair Jesus com um beijo na face. O local era muito escuro. E Jesus é um estilo de líder muito diferente de alguns líderes que a gente vê hoje. Que os líderes de hoje colocam até cadeira diferente para todo mundo saber que ele é o pastor da igreja, que ele é maior do que todo mundo. Mas Jesus, irmãos, não dava para identificar quem era ele. Pergunta por quê? Porque ele era igual aos seus discípulos. Já imaginou, irmão? O dono da vida falando: não, eu vou ser igualzinho a eles. Eu sou tão igual a eles que no escuro não dá para me identificar. Por isso que Judas falou assim: ó, quando chegar lá eu vou beijar na face para vocês saberem quem ele é. Porque se for a olho nu, vocês vão olhar, não vão saber quem ele é. Ele é um homem muito simples. Ai meu Deus, ele nunca expôs títulos para ninguém. No nosso meio ele sempre se colocou como menor. Não só menor, ele se comparou a um escravo a ponto de lavar os nossos pés. Então vou ter que beijar a face dele para vocês saberem quem ele é. Aí Judas chega, beija a face de Jesus. Já estou terminando. Aí Jesus olha para ele assim: mas Judas, tu vai me trair com um beijo. As pessoas que nos apunhalam pelas costas não são pessoas distantes. São pessoas que comem a nossa mesa, que desfrutam da comunhão com a gente. São pessoas que estão conosco quando nós temos alguma coisa para oferecer. Depois que não temos mais nada para oferecer, eles nos traem, viram as costas e nos apunhalam pelas costas. Quando Judas beija, o texto diz que os soldados vêm para prender Jesus. E Pedro, olha que coisa, Pedro, ele vai tirar uma espada da sua bainha. Só que no capítulo 22, os textos que antecedem aquilo que nós lemos,
Antes de Jesus ir para o jardim do Getsêmani, ele deu uma ordem para os discípulos levarem espadas. Você já leu isso? Falou: vocês vão pegar o alforge, vão pegar as túnicas, vai vender e vai comprar espada. Peraí, mas Jesus está mandando os discípulos levar espada para quê, irmãos? Vai ter guerra, Jesus? Não, vocês não estão entendendo. Se você olhar o termo grego, no grego existe duas expressões para a palavra espada. O primeiro termo é rompaia, que significa espada longa. A rompaia era espada de ataque. Só que a espada que aparece aqui no texto é a espada macaira, espada pequena que coloca na bainha. Essa espada não é para ferir, essa espada não é para atacar, essa espada é para se defender. Nas pressões da vida no jardim, a gente não ataca, a gente não fere, a gente se defende. Tem muita gente igual Pedro que não está entendendo, Marcos, que Jesus mandou levar a espada não é para ferir ninguém, não é para machucar ninguém. Nós temos um problema na hora da nossa dor. Ao invés de nós nos defendermos, nós queremos atacar as pessoas que estão ao nosso lado. Aí Jesus falou: Pedro, você não está entendendo nada. Eu não mandei você trazer espada para ferir ninguém, Pedro. Eu não mandei você trazer espada, Pedro, para cortar os membros de ninguém, não, Pedro. Eu mandei você trazer espada para se defender, Pedro. Quem está no jardim não fere, quem está no jardim, ele se defende no meio das pressões. Oh glória, oh glória. Diga para o irmão que está do teu lado: a espada que está na tua mão não é para ferir. Diga: a espada que está na tua mão é para você se defender. Se defender aonde, pastor? A espada que está na tua mão é para você defender a tua fé, é para você defender a tua salvação, é para você defender a tua família. A espada não é para ferir, a espada é para defender. E é tão verdade que quando Pedro pega e corta a orelha de Malco, Jesus falou assim: coloca a espada na bainha, Pedro. Porque quem está comigo no jardim precisa entender: eu não vim para ferir ninguém, eu vim para curar as pessoas. Eu não vou ferir ninguém, Pedro. Coloca a espada na bainha. E o pior, além de Pedro ferir, ele está colocando um ponto final na história de alguém que passou a vida inteira se preparando para viver um momento único no seu ministério. Porque toda vez que você usa a espada para ferir, você pode acabar com o projeto de alguém, você pode acabar com o sonho de alguém. E Pedro está lá rodando a espada sem entender. É para se defender, Pedro. Se alguém vir enfiar a espada em você, se defenda. Não é para machucar, porque quem está no jardim precisa entender: aqui é lugar de pressão, aqui é lugar de dor, mas aqui não é lugar de ferir ninguém, aqui é lugar para se defender. E eu finalizo agora. A pessoa que Pedro cortou a orelha, João vai citar o nome dele, vai chamar de Malco. O processo para ser sacerdote, irmão, era muito difícil. Deus vai dizer que ele era servo do sumo sacerdote. Primeiro, para ser sacerdote, tinha que ser descendente de Abraão, do tronco de Arão, da tribo de Levi. Vai vendo. Na tribo de Levi tinha 3 famílias: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Se ele nascesse nesta família, vai vendo, olha a dificuldade. Primeiro tem a questão da linhagem, da descendência. Se não nascesse, não poderia exercer. Mas como ele nasceu, ele vai ter que se preparar. Dos 5 aos 13, tem que estudar Torá, conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 13 anos de idade, ele vai começar o processo de preparação para poder se tornar um sacerdote. Mais 5 anos de estudo. Depois de 5 anos de estudo, ele tinha que fazer uma graduação, um estágio de 1 ano. E esse 1 ano era exatamente o período que ele teria a oportunidade de estar aprendendo ao lado do sumo sacerdote. Sabe qual eram as escalas que existiam dentro do templo? Primeiro, sumo sacerdote. Segundo, sacerdote. Terceiro, levitas. E depois vinha os servos do sumo sacerdote.
A pessoa mais próxima do sumo sacerdote era o servo. E esse rapaz estava prestes a ser graduado como sacerdote. E nós sabemos que, segundo o livro de Levítico, existem 13 defeitos que o sacerdote não podia ter, e um deles era a mutilação de alguma parte do seu corpo. O que Pedro arrancou dele? A orelha direita. Pior, além de estar mutilado, ele não poderia participar de nenhum tipo de cerimônia, porque na cerimônia, quando você oferecia sacrifício, você tinha que molhar a ponta da orelha direita. Além de não dar a ele o direito de ser sacerdote, também já estava claro, ele não poderia exercer nenhum tipo de função, estava mutilado. E aí eu vejo Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, você não entendeu nada. Eu não vim para ferir, eu não vim para matar a história de ninguém, eu não vim para acabar com o projeto de ninguém. Pedro, coloca a espada na bainha, que eu vou corrigir o que você fez de errado. Eu imagino Jesus no meio do escuro, irmão. Achei. Você acha que ele não procurou, irmão? Ele não estava como Deus ali, homem, cheio de angústia, estava escuro. Eu imagino Jesus se abaixando. Achei. E Malco acabou com o meu sonho, acabou com o meu projeto. E eu termino. A última lição do Getsemane é que no Getsemane, no meio da pressão, vai ter alguém capaz de restaurar os teus sonhos, os teus projetos e a tua história. Eu vou repetir: no meio das pressões tem alguém que tem a capacidade de restaurar os teus sonhos, restaurar a tua história e restaurar os teus projetos. Talvez o moço estava dizendo: missionária Vilmera, para mim acabou, não valeu a pena tanto tempo de dedicação. Esse camarada tirou o que jamais poderia ser tirado de mim, um membro do meu corpo. Eu não vou poder ser sacerdote. E Jesus: guarda a espada, Pedro, aqui não é para ferir, aqui não é para ferir. Eu acho que Jesus foi até assim. Tentaram acabar com você, Malco, mas você deu sorte que quem está aqui tem autoridade no céu e na terra. Eu restauro a tua história, eu restauro os teus sonhos, eu restauro os teus projetos. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia. Repita comigo: no jardim das provações. Diga: no jardim das provações. Diga: eu vou suportar as pressões. Diga assim: e se Deus vê que no meio dessas pressões a aflição está grande demais, Ele não vai me deixar sozinho, porque Ele vai enviar socorro do céu para me fortalecer. Eu vou sentir o abraço do Pai me carregando nos seus braços. E se por um acaso surgir alguma situação que você perceba: a minha história acabou, no cenário das pressões tem aquele que tem autoridade. E eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite: ninguém vai conseguir acabar com a tua história. Porque às vezes a gente critica Judas, mas às vezes nos portamos como Pedro, acabando com a história de alguém, acabando com o sonho de alguém. Mas eu louvo a Deus que no meio do processo, no jardim, tem alguém que tem autoridade para poder restaurar os teus sonhos.
Alavachanda calamahassuri me calamai. Se você quiser adorar, adore. Se você quiser glorificar, glorifique. A tua história está sendo restaurada por aquele que tem poder de restaurar. Elamando calachanda calamaia. Oh, Espírito de Deus, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ela vassanda calachanda aramaia. Oh glória, oh glória. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Veio os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Aleluia, você vai suportar. E Jesus, Você ao vai olhar suportar. aquele céu, Está chegando o socorro do céu para você. pede ao Pai que lhe Se dê tentaram o colocar no ponto final na tua história, Jesus está trabalhando nesta noite. A tua história não vai parar. tanto amor. O teu projeto não vai parar. Uribicalabachandaramacalamaia. Ele carregou a nossa cruz. Oh, Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, e como ministro da tua palavra, Senhor, eu quero declarar uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a vida dos teus filhos. Se entrou alguém aqui vivendo pressões da vida, a palavra de ordem do céu para a vida deste teu servo, dessa tua serva, é que ele vai suportar as pressões, que ela vai suportar as pressões. E isso vai acontecer porque o céu está se movendo para vir de encontro à aflição do teu filho, à aflição da tua filha. O Pai vai abraçar nesta noite, o Pai vai carregar nos braços no meio desta aflição que eles estão atravessando. E eles vão entender que a aflição não é para a morte, a aflição é para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vontade deles, porque a tua vontade sempre é melhor. E se eles entenderem que a tua vontade é melhor, o final sempre vai ser melhor do que o começo e do que o meio
meio daquilo que eles estão vivendo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós profetizamos as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Eles sairão daqui entendendo que a tua história está na palma da mão do Deus Todo-Poderoso, e nada vai impedir eles viverem o teu plano sobre a vida deles. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite, irmãos, tem alguém em nosso meio que talvez está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de se reconciliar com Ele? Tem aqui o moço, vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. E jamais terá de usar. Ele estava afastado, irmãos, e hoje está retornando para a casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Anderson também está voltando para Jesus hoje. Aleluia. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usar outra vez. Estenda as mãos para cá, irmãos. Nós vamos orar por esses irmãos que estão retornando para Jesus hoje. O Anderson é um guerreiro, né, Anderson? O Anderson já está aqui com a gente. Jesus vai fazer coisa linda na sua vida, viu? Jesus vai fazer coisa linda na vida de vocês. Aleluia. Estenda as mãos para cá, meus irmãos. Senhor, aqui estão os teus filhos que hoje estão retornando à casa paternal. Que eles sejam abraçados pelo Pai que os tem como filhos. Eles não são estranhos, eles são os teus filhos, Senhor. E nesta noite eu te peço que o Senhor perdoe os seus pecados, sustente a vida deles com as tuas mãos poderosas, e que o Senhor faça com que eles avancem a cada dia mais, porque o teu projeto ainda está de pé sobre a vida dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós abençoamos a vida dos teus filhos para a glória do teu nome. Aplauda Jesus pela vida deles, meus irmãos. Pastor Jurandir vai pegar o contato. Irmão Anderson, não precisa, que nós já temos. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Irmãos, eu não tenho o costume de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Talvez você que está frequentando aqui a nossa igreja há alguns dias e gostaria de fazer parte dessa família, eu quero te convidar. Levante a sua mão que nós já vamos te receber hoje. Tem alguém? Ah, você já aceitou Jesus, você já é nosso agora. Glória a Deus. Se não tem, continue vindo, continue adorando a Deus, e com certeza Deus fará coisas grandes sobre a vossa vida. Nós já vamos agradecer a Deus, irmãos, nessa noite, por esse culto maravilhoso que Ele tem nos proporcionado aqui nesse lugar. Que você saia daqui edificado pela presença de Deus. Os